Nós vamos ler, pedir para os irmãos ler. Eu vou ler o primeiro versículo, depois vamos dar sequência. É Isaías 11, versículo 1, que está registrado assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Muito bem. Do tronco de Jessé brotaria, vou botar aqui, Jessé, tem um camarada aqui, o Jessé, né? Era o meu amiguinho que sabe desenhar. Tem um amiguinho que sabe desenhar, né? Tem um amiguinho aqui que sabe desenhar muito isso aqui. Cadê ele? Ele está ali. Então, aqui nós vemos aqui Jessé, né? Jessé. Mas Jessé tinha uma raiz, certo? Uma raiz que brotaria dele. Mas que raiz é essa? Será que a raiz começou a surgir de Jessé para cá? Não. É uma raiz que vem antes da fundação do mundo. Isso aqui é o mundo, tá? Essa bola aqui é o mundo. Pequeno, né? Na nossa mão, né? O mundo. O mundo que passou a existir, entrou uma raiz no mundo. Uma raiz que ia dar sequência lá de Bereshit, daqui de Bereshit, né? De Gênesis. Aqui de Gênesis ia dar início. Aqui ia começar em Gênesis, ia terminar lá em Apocalipse. Lá no final. Ia terminar em Apocalipse. Então, uma raiz que ia vindo, levantando pessoas. Muitas pessoas seriam levantadas nesta raiz. Muitas pessoas veriam através desta raiz, que viria trazer o plano de salvação e mostrar o seu Redentor. Mas as pessoas estão pegando isso aqui literalmente. Aí estão levando que de Jessé, ou melhor, do sexo de Jessé, viria até chegar em Yahshua. Isso é uma blasfêmia. Porque a geração, como o Eterno chama o seu povo, é um povo segundo o Espírito. Veja só uma coisa. Quando o Eterno disse que Abraão conceberia e dele ia nascer um que seria o filho da promessa, por que durante anos da sua plenitude, no tempo da sua força, no tempo do seu poder, no tempo do seu desejo carnais, Abraão não teve o seu filho Isaac, né? Vamos para me ajudar, tá? Por que o Abraão não teve o seu filho? E ele levou tanto tempo que chegou ao ponto que Abraão não estava mais tendo sexo com a sua esposa. A sua esposa jamais não concebia mais. Ela não tinha mais desejo. Perdeu, passou-se o tempo de procriação da sua esposa. Por que o Eterno age assim, dessa forma? Por que não aproveitou? Se o Eterno diz assim para Araújo, o Grêmio, o Arlon, o Alexandre, eu vou te dar, a promessa vai vir de você. Vai vir de você. Então, vai vir de você, então eu com a minha esposa, então eu vou conceber junto com a minha esposa. Através dos meus prazeres carnais, eu com a minha esposa, nós vamos conceber o filho da promessa. E chegou o tempo que a sua esposa já não mais gerava, não tinha mais filho. Chegou e disse: olha, Abraão, não mais, eu não gero mais. E a promessa terminou. Se era comigo, está terminada a promessa. O que
fazer? Tu faz o seguinte: pega a minha escrava, a minha serva, aquela que trabalha para mim, e tu tem um filho com ela. Por quê? Talvez o Eterno diz que eu tenho um filho, mas como ela está dentro do meu lar, tem um filho com ela, porque eu não gero mais. Bom, aí o homem do Eterno vai e ouve a sua esposa, e tem um filho da escrava, que simboliza a nação judeus, simboliza o povo judeus, o filho da escrava, que aquilo era preciso acontecer, porque era um símbolo da nação judia. E Abraão teve um filho com a escrava. E a escrava depois foi dispersa. Passou não ser aceito mais, porque Abraão começou a se pegar muita criança. Mas não, o pai aqui não pega o seu filho, ou seu neto, seja lá, um homem que é do Eterno. Bem, e depois de quantos anos que ela teve o filho? A mulher de Abraão? 90 anos. É desconhecido na ciência. A ciência diz que a mulher, depois de 35 anos, ciência literal em nosso tempo, depois de 35 anos, é perigoso para uma mulher ter filho. A mulher de Abraão veio gerar depois dos 90 anos. Isso é uma coisa normal? Para o homem não é normal. Para o homem não é normal, porque a mulher com 90 na nossa vida não gera filho mais. Mas o filho era da promessa. O filho de Abraão era da promessa. Era conforme o Eterno queria. E para o Eterno, aquela mulher já estava numa purificação total. Muitos anos já. E agora o Eterno gera o filho da promessa conforme ele quer. Não é como o homem quer, como o homem pensa, como acha. Não é como o homem tem que querer. É como ele quer. E como ele quer, quem quiser ser o contrário, seja o contrário. Eu vou ficar com o que está escrito, com o que o Eterno diz, com o que está escrito. Está errado? Se está errado, eu não sei. Eu vou ficar com o que está escrito. Porque errar quando está escrito, eu tenho que me justificar diante do céu. Agora errar pelo que não está escrito, porque alguém, com as suas filosofias, com os seus ensinamentos, quer distorcer essas partes, o direito de cada um querer seguir. Eu não vou seguir. Por quê? Porque nós sabemos que lá no Éden, aqui no Éden, no princípio, o Eterno falou com o homem, e lá o espírito Satã estava ali, para contradizer o Eterno. E veio, esse espírito veio, se estendeu. Aquela mentalidade errada, foi aquilo que a mulher se alimentou, comeu, veio de geração a geração. Bem, da sua raiz surgirá um renovo, frutificará. Quantos rebentos teve daquela raiz? Se formos parar para analisar quantos rebentos que apareceu dessa raiz, foram muitos. Não é que a raiz começou a partir de Jessé para até Apocalipse. Não, a raiz já vem antes da fundação do mundo. Eu vou mostrar para vocês que existe diversas, a raiz existe para diversos sentidos. A raiz está para diversos sentidos. Mas quem não pegar o sentido espiritual, isso aqui é o sentido espiritual, quem não pegar esse sentido poderá morrer no meio do caminho.
Porque na saída do Egito para a terra prometida, nós sabemos que muitas pessoas caíram no deserto. E muitas pessoas estão caindo. Por quê? Está dando ouvido àquelas murmurações, aquelas blasfêmias que aconteceu na caminhada da saída do Egito. Muitas pessoas que murmuraram caíram no deserto. A serpente veio e picou muitas pessoas. A serpente? A serpente. A serpente picou muitas pessoas. A serpente que picou Adão e Eva lá no jardim do Éden, que foi preciso que houvesse uma intervenção do Eterno, para que a morte dele não fosse eterna. O Eterno veio e cobriu aquele casal com a sua justiça, com a sua pureza, com a sua santidade, para que ele não morresse eternamente, porque aquela serpente trouxe a morte. E existe nos nossos dias algumas serpentes perigosas, umas serpentes pretas, umas serpentes muito perigosas. Eu já tive com um desses aí, com uns desses aí. E eles não podem enfrentar, cara a cara, face a face. Como nós viemos para discutir com ele, não queria discutir conosco. Tem diversas serpentes por aí, picando, e vão cair num deserto. Muitos são picados por essa serpente, porque a serpente continua. Aquele veneno mortífero, que é os ensinamentos ao contrário do que está escrito na Escritura. Peraí. E ao João diz assim: examina a Escritura, porque ela testifica de mim. Aleluia. Só ela testifica de mim. As leis e os profetas falavam de mim. Vocês errais porque por não conhecer a Escritura, as Escrituras. Então tem muitas pessoas morrendo. Por quê? Já no princípio nós vemos isso, que o próprio irmão não era para ter conhecido o seu Salvador, o seu Redentor, e eles não conheceram. Tu és filho de prostituição, tu és filho de prostituta, falava assim com ele. Já falava isso com ele, já naqueles dias. Para rejeitar o que o apóstolo Paulo disse, que o nosso irmão falava. Que Yahushua é sem genealogia, está escrito em Hebreus 7. Vamos chegar até lá. Ele é sem genealogia, assim como Melquisedeque. Mas os homens querem arrumar uma genealogia para o nosso Salvador. Querem porque querem que ele seja nascido do sexo, do desejo carnal entre um homem e uma mulher. Não do desejo do Eterno, da vontade do Espírito Santo, do Akadosh, mas por da vontade humana, do desejo carnal de um ser. Uma blasfêmia do inferno contra o reino dos céus. Nós vamos ficar calados? Temos que nos calar? Temos que se conformar? Ou vamos trazer à tônica as coisas? Trazer à tônica a coisa. Tem direito de falar pregar? Tem direito de pregar. A Escritura é um livro aberto para todo mundo usar como quiser usar. As pessoas podem usar o livro conforme ele quer, conforme o seu entendimento. Tem o direito de usar. É um direito que a pessoa tem. Como eu tenho o meu direito de usar como eu entendo, como eu acho, como eu vejo. Como você tem direito, todo mundo tem o direito de usar a Escritura como acha e como entende. Mas por tudo que nós fizemos, ou que vamos fazer nessa vida, ou que estamos fazendo, daremos contra ao Eterno. Todo tem que dar conta dentro do Eterno. Mas acontece o seguinte: sobre a raiz, não é quando chega em Jessé, não é a raiz, não, é as raízes. Por quê? Porque já eram diversas raízes que já tinha. Sobre as raízes de Jessé, por quê? Yahushua ele é a árvore da vida. A árvore da vida que está
um pé do lado do rio e um pé do outro lado do rio. A árvore fazia assim, ó, de um lado e outro do rio. A sua raiz se estendeu pela terra fora. Sua raiz. A sua força espiritual, a sua mentalidade se estendeu por toda a terra. E depois veio os 12 patriarcas, as 12 raízes que saiu brotando daquela árvore. Veio os 12 patriarcas. Depois veio os 12 profetas maiores. E depois veio os 12 profetas menores, contra as normas que existiam dentro de Israel, falando contra o que estava de errado. Por isso que os judeus não querem ler os livros dos profetas maiores, não querem ler os livros dos profetas menores, principalmente dos apóstolos. Porque os profetas maiores falam contra os judeus, os profetas menores falam contra as suas normas, dizendo o que ia acontecer com ele, mostrando para ele o que estava para acontecer. E ele tinha que se acordar do sono que estava vivendo, que aquele sono ia levar à morte, e levou muitas pessoas à morte. Então foram diversas raízes que passou a sair. No livro de Job, conhecido por Jó, nós vemos lá, quem quer ler? Jó 19, 28. E depois Jó 29, 19. Bem rápido para nós ganhar um tempo, para ver se dá para dar pelo menos a metade do estudo que eu preparei para nós examinar. (19 e 28), que achou? E disseram-lhes: como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Terei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o furor da espada, para saberes que há um juízo. Jó 19, 28? 29. 19 e 28. 19 e 28. Isso. Como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. A causa desse mal, então existe uma causa. O mal, esse mal, meu amado, era uma raiz que existia no povo. Veja só, que a raiz dá para diversos sentidos. Agora, 29 e 19. Nossa. Minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre meus ramos. A raiz se estenderia até as águas. E o orvalho... as águas tranquilas. Meu amado, existe um rio de água cristalina na face da terra, de qual essa água é do Eterno, é do Yahushua. E a raiz, o entendimento que vem, que se estende até as águas, aquele entendimento de uma sã consciência no Eterno, estende até as águas. Tudo é profético, tudo é espiritual, nada literal. Porque quando está falando essas coisas, não é literal. Então o que acontece? Nós temos que entender a Escritura pelo lado espiritual. Jó 31, 8. As águas são as nações, né, irmão? As águas, povos, nações. Mas nós vamos chegar nesse entendimento lá. Então semeei eu, e outro o coma, e seja arrancado os renovos do meu campo. Eles, sim, tenor? Tenor. Então, diz assim:
Eu semeei, né? Ele semeou e outros comeram, né? Outros comeram. O que mais? E arrancá-los de novo do meu campo. E arrancaram os brotinhos que nasceram do campo, foram arrancando. Como? E Yoshua disse assim: Yashurum, que mata os profetas e apedreja os seus enviados. Estava arrancando da face da terra. Então veja só, a raiz que existe uma raiz do mal que veio durante esse tempo. A raiz do bem e a raiz do mal acompanhou durante esse tempo. Então nós temos que pegar a escritura e entender para o lado espiritual, porque pela letra a pessoa morre. A letra mata e o espírito vivifica. A letra que está na Bíblia, muitas pessoas estão morrendo com a Bíblia na mão, por não ter o conhecimento profético, a coisa pelo espírito. E Yoshua disse que a casa de oração sem profecia se corrompe. Quem não tiver o lado profético, a visão profética, a visão espiritual, o povo anda corrompido. Por que vive essa guerra no dia de hoje? O batismo não se entende com o adventista com o irmão Jeová com assembleísta, e assim vai com essa briga de igreja contra igreja, cada um achando que está no pedestral. Porque a briga é carnal, a briga não é espiritual. Porque não tem entendido a escritura pelo Espírito. Porque se todo tivesse entendido a escritura pelo Espírito, todo andaria num só entendimento. Numa só meta de fé, de entendimento. Mas por faltar o Espírito da letra, a espiritualidade da letra, o povo morre, o povo cai. Então, é para ter cuidado. É para ter muito cuidado. Provérbio 12, versículo 3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. Peraí, a raiz do justo? Peraí, a raiz do justo que veio, a raiz do justo aqui, ó. Existe uma raiz do justo que veio. A raiz do justo, o que acontece? Não será removida. Nunca será removida. Essa raiz é eterna. Não é uma raiz que começou lá, mais na frente, lá em Jessé. Porque Jessé é um broto dessa raiz. Todo o povo eterno que tinha espiritualidade é um broto dessa raiz. Então, de tempo em tempo foi aparecendo um que essa raiz brotava. Aí o contrário que as pessoas colocam é que do camarada saiu a raiz. Não, por não ter a visão profética, por não entender como é que é a coisa, de onde que vem essa raiz, aí e torce a coisa para o outro lado. Que foi preciso que José e Maria chamassem a sua mulher: vem cá, filha, vem cá que nós precisamos ter uma conversa aqui de porta fechada, tá? Vamos entrar para dentro do quarto, vamos ter uma conversa de porta fechada. E ali houve beijos e abraços, totalmente carnal, uma coisa totalmente carnal, e ali fizeram sexo e gerou o Salvador do mundo. Olha, para de brincadeira. O Eterno tem sua vontade própria? O Eterno não tem sua vontade própria? Não vem pela sua vontade, pela vontade de um homem, de um desejo de um homem, de uma carnalidade de um homem? Porque nós sabemos, o sexo é uma coisa dada pelo Eterno para nós. Para nós é bom, para a procriação, para o nosso prazer. Porque se o mundo não houvesse o sexo, o mundo já tinha pegado fogo. O prazer do mundo de você lutar pela sua casa, lutar para agradar sua esposa, porque o que está em vigor e maior é isso aí. Porque quando houve os olhos, os meus olhos passou a brilhar para a minha esposa, porque tinha uma carnalidade. Todos nós, tanto do homem para a mulher, ou vice-versa, isso não tem houve a carnalidade. Precisavam de uma companheira e houve a carnalidade. Então, mais carnal do que espiritual. Mas como nós vamos ficando mais velhos, a coisa já somos tão carnal, somos mais,
dando mais razão ao Espírito, o Espírito vai vencendo em nós, nós vamos sendo mais espiritual. Agora, o nosso sexo mais é mais por assim, é mais por uma obrigação. É mais porque o corpo ainda necessita fazer uma propriedade, mas não é aquela carnalidade que existia. Pelo menos comigo é assim. Não sei se os irmãos. Hoje eu estou com 50 e poucos anos, sou novinho ainda, estou na flor da pele ainda, mas já estou assim, entendeu? Já estou assim, já não sinto aquela carnalidade. Não sou mais aquele homem carnal conforme eu casei. Não. Então as coisas vão se modificando. E o Eterno, quando tinha que trazer o Salvador, ele tinha que trazer o Salvador conforme ele queria. Porque, conforme nós abordamos no estudo anterior, que a virgem conceberia, a Betular conceberia. Tanto poderia ser a Betular como a Almar. Almar, por quê? Porque Almar é uma jovem donzela. Uma jovem donzela. Mas aí, não, é uma mulher recém-casada. Não é isso não. Uma jovem moça, que está no sentido de mulher. Uma jovem moça. A Betular é virgem. Então, por que é a virgem? Porque o povo do Eterno já era considerado, pelo espiritual, como um povo, a virgem de Israel. A virgem, Amós 5, está escrito que a virgem de Israel caiu e nunca mais se tornará a levantar. A virgem de Israel. Por que virgem? Porque o Eterno trouxe dentro do sentido da virgem, da virgindade. Porque aquilo é uma coisa profética que ia acontecer. O povo do Eterno é tido como um povo virgem. Nós vamos estar lendo para não ler alguns versículos, não vai dar para ler nem a metade. No livro de Isaías 5, 24. 5, 24. Pode? Portanto, como a língua de fogo devora o restolho e o capim seco pela chama se desfaz, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor subirá como pó, porque eles rejeitaram a lei do Eterno dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Ele não estava firmado na raiz. A raiz onde ele estava firmado, ele era uma raiz de podridão. Então não restaria, seria queimado. Então nós vemos que os judeus já estavam firmados em uma raiz, um conhecimento, o seu conhecimento de podridão. Então, se ele tivesse firmado em Yahushua, não aconteceria aquilo. Pois é, não aconteceria aquilo com ele. O mesmo Isaías que nós lemos aí, Isaías 11, versículo 10. Nós lemos o 1, foi? Foi. 10 a 11, 10. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina brilhará a glória de Yahweh. Aleluia. Naquele dia. Mas é filho de Jessé? Mas é assim que o povo entendia. O povo entendia assim. Então o filho de Jessé, ele seria como uma bandeira. Uma bandeira que as pessoas iam enxergar de longe. Tem um apontamento. Mas muitos dos gentios iam vir e iam enxergar aquela árvore ou aquela bandeira de longe. Ia poder ter a visão espiritual Da direção que eles estavam indo. que ele estava indo. Então, o que acontece? Aí, os homens entenderam que era filho de Jessé. Está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Mas, quando Yahushua, os homens, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
vos dizeis que eu sou? Um diz que tu és o Eli, outro diz que tu és quem? Tu és o João Batista, né? Ou não, batizador. Tu és quem? Simeão disse: tu és o filho do Iaú vivo. Simeão disse: bem-aventurado és tu, Simeão, porque a ti o Eterno revelou a ti de quem eu sou. Então os homens não tinham uma visão ampla, uma visão perfeita de quem era Yahushua. Então nós vemos, segundo a letra, as pessoas não tinham uma visão perfeita daquilo que ele era. Tu és o filho do Iaú vivo. Do Iaú vivo ou é filho do homem? Gerado do homem, do desejo do homem? Não. Quer falar? Pode falar. Está escrito na Bíblia, tem está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. É só enxergar, né? É escrito. Quiser caminhar para cima do caminho, pode caminhar. Agora, faltou a visão espiritual da coisa como é que é no espiritual. Por quê? A casa de oração hoje, a casa de oração é comparada a uma virgem pura. Por quê? Hoje nós temos que nascer de novo. Por quê? Teve um novo nascimento. Quem nasce de novo é uma nova criatura. Então nasceu de novo da água e do Espírito. Então nascemos como uma menina virgem e para o reino dos céus. Então o que acontece? O sentido espiritual. Então por isso que Yahushua tinha que vir realmente de uma virgem. Por quê? O símbolo da virgindade é o símbolo da mãe, da carrada, da casa de oração, Betulá, da casa de oração. Ou vai, dependendo da qual você vai colocar. Então, é o símbolo da Bait, a casa de oração do Eterno, que é pura, virgem. Então ele tinha que nascer de uma virgem, de uma donzela pura, que não tinha se contaminado. Quem não recebeu a história literal de José e de Maria, eu acho que tem aqui ainda, eu posso dar para o irmão depois que acabar, como é que aconteceu. Isso é história não é para se crer, história não se ouve e tal, não se crê. Tudo que for fora da escritura é história, não é para nós crer, é para nós ver, comparar, mas não para crer e passar a pregar que é aquilo. Não, eu tenho uma história de José e Maria que é totalmente o contrário, que está de acordo com a escritura, uma história que está de acordo com a escritura. A história contra a escritura, aí complica, porque a história está de acordo com a escritura que Fábio mostra. Vamos para frente, vamos para frente. Isaías 14, 29. Não te alegres por toda a Filistia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. O meu já diz raiz, irmão. Então vale, mostra a tua aí. Não te alegres toda a Filistia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da serpente sairá uma víbora, e seu fruto será uma serpente voadora. Era isso que ia acontecer com Israel. Da raiz, Da serpente. ia sair da raiz onde estava a serpente, ia sair essa víbora, uma víbora que ia consumir e que ia picar muitas pessoas. Mas a vara que oprimia o povo, que não deixava que o povo se chegasse ao nosso Salvador e ao Yahushua, essa vara que impedia, que eram as leis, impedia, porque Davi diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Era a vara e o cajado. Então a vara impedia o povo chegar. Essa vara está quebrada. Essa vara que te oprime está quebrada. É literal? Espiritual. A vara está quebrada. Agora
ia chegar o tempo que nós, o povo, ia poder se chegar ao nosso Salvador. Mas para nós chegarmos era preciso que quebrasse a vara. Aquela vara e o cajado lá, que oprimia o povo, era preciso ser quebrada. Porque nós nunca podíamos chegar ao nosso mestre, na nossa condição, como o mundo estava vivendo. Então é por isso que mostra a situação do povo, aonde nós estávamos. O versículo 30, no mesmo 14. Os primogênitos dos pobres terão pastagens, e os necessitados repousarão em segurança. Mas farei morrer de fome tua raiz. Farei morrer de fome a tua raiz. E teu remanescente será destruído. Morrer de fome o quê? Por que morrer de fome? Morrer de fome porque ia faltar para ele a palavra. Entendimento. Ia chegar o tempo que muitas pessoas iam correr de um lado para o outro, buscando o conhecimento, buscando a palavra, e não ia achar. Ia morrer de fome. E muitas pessoas estão querendo ressuscitar Israel. Muitas pessoas estão cometendo esse erro, querendo ressuscitar Israel. Aonde o Eterno diz em Amós 5 que Israel está caído e não tem quem a levante. É verdade. Não tem quem a levante. Eu não sou um touro que vou me meter com esse tipo de coisa e querer falar bem dele. Não posso falar bem. Isaías 53, 2. Pois Iaú quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brotasse e crescesse. Como? E Josué queria que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brotasse. Da onde? Dessa raiz. Uma plantinha que existia a raiz. Como é que é a bananeira? Não é assim? Quem tem bananeira plantada? A bananeira, você tem? Eu tenho bananeira. Então, ela não nasce um brotinho perto dela? Nasce. Um brotinho? Esse brotinho não, de uma raiz que já existia. De uma árvore que existia lá atrás. Então, aí bota ali um brotinho, aí nasce a árvore. Aí mais na frente, nasce outro brotinho e vem a árvore. Mas vem de onde? De uma raiz que vem lá, antes de Bereshit, antes de Gênesis. É uma raiz que se estendeu por toda a terra. E se não adubar, morre. Mas irmão Araújo, Sim, o irmão falou 53, 2. No meu tá. Ele continuar. Deixa eu continuar lá. Não, mas mesmo assim, isso aqui está totalmente desigual. Tá. Ele não era bonito e nem simpático, e nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Nele não havia. Mas quem é esse? Nele. Então o que acontece? Tinha coisa que aconteceu literalmente que com alguém que nasceu na história que tinha um significado real de coisa que havia de vir. Então nele não foi feito, não se viu beleza, formosura. Apontava para quem? Então, se a lei dos profetas, se todos falaram dele, então nós vemos que toda a escritura vem falando dele. É o próprio Eterno usando o seu espírito com a pessoa, essa raiz vem usando as pessoas, para que venha se revelando. Então o que acontece? Aí, nele não foi visto beleza, formosura, porque quando o nosso Salvador viesse, ele ia procurar dele conforme os reis do passado, muita formosura, muita beleza e tal, e não foi encontrado. Não é isso? Irmão Araújo, eu Sim. posso repetir esse versículo? Pode. Está escrito assim, ó. Porque cresceu como o renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura que atraísse nosso olhar para ele, e nem aparência para que nós o desejássemos. Então, uma raiz que passou, veja só, uma raiz que passou, Eu renovo, né? uma raiz que passou sobre uma terra seca. Só existe uma raiz que pode passar isso. É a raiz e a Yahushua. Ele vinha trazendo a água da vida. Porque por ele ser a vida, então ele ultrapassou uma terra seca, que foi Israel. Então vamos ver mais na frente
quem é Israel, realmente nós vamos ver, pegar alguma parte dessa raiz, o que aconteceu mais na frente. Vamos ver se dá para nós chegarmos lá, né? Hoje, essa profecia aí, sim, ela aponta para o futuro e aponta lá para Machia, quando ele entra em Al-Shulaim, montado numa jumentinha, que o povo hebreu naquela época, ele pensava que havia um rei todo formoso, bonito, com a sua aparência, com carruagem. Aí eles caíram do cavalo. Por quê? Porque entrou em Al-Shua, num jumentinho de Al-Shulaim. Aí o povo acreditou mais, que pensavam que ia ser um grande rei que entrasse com uma aparência bonita, com a roupagem linda, mas aí não aconteceu nada disso. Muito bem. Essa passagem aí. Então muito bem. No jumentinho, os outros Ele já aparece cavalos, em um- eles pegavam os cavalos mais bonitos que tinha, né? O rei, né? Assim, nós vimos aí, quando o rei vem com o seu atavío, né? Suas coisas, o cavalo mais bonito, geralmente um cavalo branco, bem bonito, né? E ele veio sem aparência, sem beleza, simples. E um burrinho de um ano, novo, de um ano de idade. Então o que acontece? Aí o povo não compreende esse tipo de coisa. Ezequiel 31:7. Nós temos lá para nós chegar para ver, dá para ver alguns versículos. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Hein? A sua raiz estava junto às muitas águas. Agora veja bem, a raiz da vida como é que é? A raiz da vida está junto às muitas águas. Ela chegou, ultrapassou terra seca e quer chegar às muitas águas. Não é assim que busca a raiz de uma árvore mesmo? As muitas águas? Pode falar, irmão. O meu diz águas abundantes. Água em abundância. Malaquias 4:1. Vou pular até alguma coisa aqui. Já estou pulando algumas coisas aqui para chegar ao máximo de tempo. Isaías, Malaquias 4:1. Porque eis o dia que vem queimando como uma fornalha, e todos aqueles que praticam a iniquidade serão como a palha queimados. O dia vem que serão queimados, diz o Eterno dos Exércitos. Neles não permanecerá nem raiz ou ramo. Quando esse dia viesse, por enquanto, vinha uma raiz de forma ao contrária, e que quando ele viesse, não ia permanecer raiz nem ramos. A profecia, sério que o povo judeu conhece as profecias? Conhece? Aliás, a profecia pelo lado espiritual não tem conhecimento. Então não ia sobrar. A profecia é que não ia sobrar raiz nem ramos. Mateus 3, versículo 10. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então Eoná agora viu que agora o machado já está sobre a raiz. E qual raiz? Crescimento. Não, a raiz do mal. Então o machado está sobre a raiz. Toda árvore que tem nascido dessa raiz do mal, Que não tem conhecimento. não tem conhecimento, então acontece, o machado já está levantado sobre a raiz, porque toda árvore agora, a partir daquele momento que não desse o fruto digno de arrependimento, tinha que ser cortada e lançada no fogo. O profeta entendeu que agora tinha chegado o tempo. Nosso Salvador confirmou isso, que agora tinha chegado o tempo para ser lançada sobre a raiz. Uma hora hoje. Pode falar. Entender lá o início que o senhor começou, falando sobre lá no nascimento, eu entendi agora como você está falando que todo broto que brotar
que não tiver de acordo com a árvore, o broto que brotar agora, que não tiver de acordo não tiver aparência daquela árvore, não tiver de acordo com aquela árvore, aí será cortado. É cortado. Porque nós estamos vendo que tem brotos brotando que não está de acordo com a árvore, está diferente. Então é justamente esse broto que vai ser cortado. O que acontece, meu amado? No nosso dias, muitas pessoas estão se despertando, nascendo dessa árvore. Está nascendo. Muitos estão nascendo. Nós somos brotos que estamos nascendo dessa árvore. E nem todos recebeu do Eterno, imediatamente, a capacidade para o crescimento. Nem todos. Então, a palavra é quem convence o homem do pecado, da justiça e do erro. Se até os seus últimos dias, se a pessoa não for convencida e convertida, né, do erro que está vivendo, o Eterno é quem há de punir. Cabe a Bate, a casa de oração do Eterno, é orientar, mostrar e deixar que o Eterno opere em cada uma das vidas. No livro de Oséias, conhecido por Oséias, né? Capítulo 10, versículo 1 diz assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra. Assim fizeram boas estátuas. Israel fez isso. Muito bonita, frondosa, muito bonita. Vamos ver isso, lá o Yoshua mostrando isso. Foi uma árvore muito bonita, frondosa, de se deitar debaixo dela. Muito bonita, frondosa, uma árvore bonita no calor, muito coisa de boa ficar debaixo. Mas dava fruto para si mesmo. Para si mesmo. O seu fruto era para si mesmo, para sustentar a si mesmo, não para sustentar outras vidas. E Matatiahu 13, versículo 6. Qualquer um dos irmãos. Matatiahu 13, versículo 6. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Vindo o sol, quem é o sol da justiça? Hã? Muito bem. Vindo o sol da justiça, a bondade do Eterno, o sol era muito quente e queimou essas raízes, esses entendimentos, porque não dava fruto para si mesmo. Depois o irmão aí, Marcos 4, 6. Marcos 4, 6. Enquanto o irmão procura aí, eu vou ler o que está escrito aqui de Jeremias 17, 2. Está escrito assim: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Os filhos de Israel não se esquecia dos altares que eles fizeram contra o reino dos céus. O que está escrito lá, Marcos 4, 6. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Saindo o sol, aquela raiz que vinha, secou-se. Que não era a raiz que estava firmada, da raiz de Yoshua que vinha. Aí secou-se, porque não tinha fruto para si mesmo. O versículo 17, mais na frente. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporâneos, e depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza.
Logo quando veio a perseguição do povo, a tribulação, se escandalizaram. Ah, não é esse não, o caminho não é esse não. Se escandalizaram, muitos se escandalizaram. Então isso aconteceu com ele. Araújo, Pode falar. quando eu sentei aqui, a gente quando ora pede direção, não da nossa boca, não da nossa vontade, do nosso desejo, mas sim do Espírito do Akadosh. E eu abri aqui, o irmão até viu aqui que eu não saí da palavra, em Jeremias 14, fala também, a palavra do Eterno que veio a Jeremias 1, a respeito das secas, e audaz está de luto, seus portões infelizes, enlutados se voam até o chão, e o clamor de Al-Shalaim está subindo, seus poderosos mandam os jovens buscarem água, estes vão às cisternas e não acham água, voltam com seus cântaros vazios, envergonhados e decepcionados, cobrem as cabeças, por não haver chuva sobre a terra. O solo se ressecou, os lavradores estão envergonhados e cobrem as cabeças. Cobrem as cabeças? Até as servas do campo têm suas crias e as abandonam porque não há erva. Então, o camarada, quando cobria a cabeça, era um sinal de opróbrio, sinal de vergonha, para se esconder. Então, eles cobriam as suas cabeças como opróbrio, como símbolo de vergonha, porque era um povo envergonhado. Porque cobrir cabeça e raspar as barbas, como era no passado, era um sinal de opróbrio, sinal de vergonha, que eles estavam envergonhados. Não era um sinal de honra. Então, era isso que acontecia lá no passado. E por isso que Yoshua disse, vou até repetir um assunto. O Lucas falou assim, a respeito de Israel, que é Lucas 3:9, diz assim: também já está posto o machado, o machado, a raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se-á e lança no fogo. Então, o homem do Eterno viu isso e deu o recado dele. No livro de Lucas, mais na frente, 8, versículo 13, está registrado assim: e os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Já estou mostrando aquela parábola. Então não havia terra suficiente, então a raiz que vinha dele, onde estava se alimentando, não tinha como permanecer. Não é isso? Mais na frente, irmão, nós vamos para 1 Timóteo 6, versículo 3. É bom nós frisarmos que Yoshua é a raiz que vem antes da fundação do mundo. Ele já é a raiz. E quando chegou o tempo, ele por si próprio, porque essa raiz já era o verbo, qual está escrito em Yaonã primeiro, Evangelho, no livro de Yaonã, escrito por João, capítulo 1, no princípio era o verbo era Yahu. E o verbo estava com Yahu. Então, peraí, aquela palavra, que era aquele verbo, era Yahu. É o verbo que haja, que se fez, que tudo veio aparecer. No princípio ele era o verbo era Yahu. E o verbo se fez. Mas por que só Yaonã que fica mais seguro? Porque Yaonã foi quem cuidou de Miriam. Porque José já tinha desaparecido. José tinha desaparecido da história e ele foi quem cuidou. Mãe, eis aí o vosso filho. Filho, olha, eis aí a vossa mãe. Mas era mãe literalmente? Não, mas era mãe espiritual. Eis aí a vossa mãe. Cuidar dela. Então um é para cuidar do outro. Nós estamos nessa missão aqui. Nós como a Betelá, casa de oração do Eterno, nós estamos para cuidar. É para cuidar como uma mãe. Como é que uma mãe cuida dos seus filhos? Se você vê o carinho que a mãe tem com seus filhos, bem mais do que do pai. O pai, o provedor que é mais, não quer que falte nada, está ali preocupado, não faltar nada para os filhos.
a mãe é aquele carinho, aquele apego. Então nós, como casa de oração, temos que ser assim, ter aquele apego pela nossa irmandade, pelo nosso irmão, porque nós estamos na missão de uma mulher, de cuidar, como uma fêmea, uma virgem, entendeu? 1 Timóteo 6:13. 10. 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa ganância, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitos sofrimentos. Uma raiz de mal. Então nós vemos que a raiz pode levar para diversos sentidos. Então não é só concedente à vida. Dinheiro é uma raiz. A raiz aqui está dando como direção. É uma direção que está dando. Então, se não tiver uma boa vigilância, pode cair. Então o que acontece? É uma raiz de muitos males. Hebreu 12:15. Tentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Yahweh, nem haja alguma raiz de amargura, e brotando dos perfumes, e por meio dela muitos sejam contaminados. Não haja uma raiz de amargura, porque por muito dela, por intermédio dessa raiz, venha a cair e a morrer. Leia para mim aí Hebreu 3:17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Por muitos anos, isso aconteceu lá no deserto. Que muitas pessoas caíram no deserto. Por quê? Não estava firmado nesta raiz. Conforme também hoje nós vemos diversas pessoas caindo por não estar firmado nesta raiz. Você leu Hebreu 12:15, foi? 3:17. Hein? 3:17. 3:17. Não, lê Hebreu 12:15. 12:15, foi? Você leu? Eu li 12:15. Ele leu 3:17. Hein? Ele leu 3:17. E contra quem Yaú se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Muito bem. Contra os corpos foram caindo no deserto, pecaram. Então nós vemos que se levantar contra qualquer entendimento que não estiver de acordo com a Escritura, Vai ficar no deserto. lá caiu literalmente. E hoje é espiritualmente. Hoje não é literal. Você vê algum cair literalmente? Não. Você não vai ver algum cair literalmente, mas espiritualmente ele está caído. Então é preciso ter a visão das coisas do Eterno para saber quando a pessoa está caído naquele entendimento que pode levar muitas pessoas à morte. O apóstolo Paulo nos diz que Yahushua é sem genealogia, lá em Hebreu. Yahushua, assim como Melquisedeque, não apareceu a sua genealogia, porque ele, por ser rei de Shalem, a cidade de paz, que simboliza a cidade de paz, e Yahushua, assim como Melquisedeque, que não se encontrou dele a genealogia dele, Yahushua seria como ele, sem a genealogia. Então, sem genealogia, aí nós temos que concordar com o que diz lá o apóstolo João, que ele era o verbo. E o verbo se fez, não foi feito por vontade humana, ele se fez carne, ele se fez carne. E veio carne e sangue a si mesmo, em carne e sangue. Ele se fez em carne e sangue, esteve no meio do povo, e para redimir o povo. Então,
Foi por meio da carne e o sangue que entrou o pecado no mundo. Então seria por meio da carne e o sangue que seria livre o seu povo. Então, por ele entrou o pecado, e por a carne e o sangue foi tirado o pecado para com o seu povo. Então, nós temos que aprender o que diz o nosso Salvador, como ele ensina. No livro de Mateus, Mateus 8:13 diz assim: o que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra e receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Por não ter raiz em si mesmo, é perigoso. Quem não tiver a raiz que vem antes da fundação do mundo em si mesmo, esse vai cair nas tentações. Que tentações? É a mesma tentação que aconteceu lá no Éden. É as mesmas tentações que está sendo implantado hoje, foi o judeu que levantou isso. Foi o próprio judeu que levantou essas tentações contra o santo, o ungido do Eterno. O Mateus 13:21. Já li esse versículo, não? Não. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra logo se ofende. Então, outra repetição, por não ter raiz em si mesmo. A raiz da vida. A raiz da vida não tinha em si mesmo. Então, veio a tentação e as pessoas caíram e morreram. Apocalipse 5, versículo 5. Quer achar primeiro? Apocalipse 5, versículo 5. Todavia, um dos anciões lhe disse: não chores. Ela que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A raiz de Davi. Só que a raiz de Davi, ele entende que saiu a partir de Davi. Entendeu? A partir de Davi que veio a raiz. Não, a raiz já é a raiz de Davi. Davi, para que ele tivesse vida, ele nasceu dessa raiz. A raiz de Davi. Davi apareceu por força dessa raiz. Foi essa raiz que sustentou Davi. Davi foi tido como uma árvore na época, e aonde uma raiz sustentou ele. Aí que é o lado contrário daquilo que as pessoas estão pregando. Vamos ver a carta que o apóstolo fez aos romanos, né? Aquela carta que o apóstolo fez aos romanos. Como é que ele diz lá em Romanos 11, né? 11, versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Aleluia. Se a raiz, como é que diz? Se a raiz São santos. Se a primícia são santas, também a massa, que é o corpo. E se a raiz é santa, também os ramos os são. Então, tudo é uma santidade. O 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, forte, foste enxertado em um lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Feito participante dessa raiz e dessa seiva, que é aquela proteína que tem na oliveira.
daquela proteína, tu fosse feito. Mas a coisa é literal ou é espiritual? Né? O 18, vai na frente, pode falar, irmão. Ele falou quebrar, mas não foi quebrado, foi cortado mesmo. Lá foi. E não é para nós se gloriarmos, porque nós estamos defendendo, nós temos que estar alegres. Alegre porque nós estamos sendo enxertados. Agora, não querer a ponto de ofender. Eu tenho que falar a verdade a respeito dele, mostrar o que aconteceu, mas com tristeza, que não é isso que nós queríamos, que nós não se agradamos, não se alegremos com o erro de ninguém. Nós não se alegramos com isso, pelo contrário, nós temos tristeza com isso. Como nós vemos um dos nossos irmãos se desviando do caminho, aí vem o desespero, vem choro e tal. Quando eu cheguei, fiz até um hino agora, fiz 2 partes, mandei para a minha irmã Denise no dia que eu estava fazendo, ela me ligou e eu mandei para ela, deixa eu terminar o hino, vou terminar o hino para você. Terminou, fez a 3ª parte do hino. Então o que acontece? A tristeza, que o hino é assim, existe um momento que na vida nós saímos perdendo, por nós não termos o controle da coisa, por não sabermos controlar a coisa de imediato. Então é como se fosse uma derrota, e se desesperamos, nós se desesperamos, ficamos desesperados porque não temos a solução para poder plantar ali na hora. Como quis o Salvador fazer isso? Nenhum Salvador não fez isso. Então, quanta vez que eu sustentar vocês e a Churum, assim como a galinha protege seus filhinhos debaixo das suas asas, ele tomou um exemplo disso. Assim quis eu proteger vocês. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte, meus amados, que o irmão Tiago abordou isso na semana passada, muito bem, louvável o entendimento deles, que nos ajudou muito nesse entendimento. O apóstolo Paulo dizendo, se eu vier com outro entendimento, que for contra isso que eu estou ensinando para vocês agora, provavelmente ele vai ficar velho, poderia ser que ficasse velho, ficasse meio, como acontece com velho, o que acontece? Tem aquele Alzheimer, essas coisas. E se houver com entendimento diferente, não aceite isso. Podia acontecer, porque depois de velho a pessoa começa a variar. Depois de velho começa a variar. Eu tenho visto pessoas assim, variar. Depois de velho. Quando é novo é firme, briga junto, está ali com a espada, lutando junto. Mas depois quando velho começa a variar. Não aceite esse entendimento. O apóstolo Paulo disse isso. Ao contrário daquilo que eu tenho ensinado. Não aparece nem eu mesmo se eu vier. Então é isso que nós temos que segurar. O versículo 18, não lembro não, né? Não te glorieis contra os ramos, e se contra eles te glorieis, não é tu que sustentai a raiz, mas a raiz a ti. Aleluia. Não é para... Porque a raiz é que nos sustenta, veja só. Então, é para nós entendermos as coisas. Não é o ramo que sustenta a raiz, mas a raiz que vem sustenta os ramos que brotam. Então não te glorie, porque essa raiz que nos sustenta, essa raiz que vem do princípio, vem de lá, sustentando a todo aquele que é dele. Essa raiz vem sustentando, porque é a força. Essa raiz é a força dos ramos. É verdade. Aí como eu vou inverter dizendo que o camarada aqui, agora ele sustentou a raiz dele. Meu pai, o homem nunca teve raiz em si mesmo. Espiritualmente não, ele nunca teve raiz em si mesmo. Mas ele é um ramo da raiz, que é Yahushua. É isso que nós precisamos entender do lado espiritual, não literal. Romanos 15, versículo 12. E Shaul também diz. E outra vez diz. Deixa eu ler de novo. Irmão, a informática é muito boa. Eu estou na informática aqui. Daqui um dia nós vamos largar a Bíblia. Daqui um dia nós vamos largar a Bíblia. Porque a informática, você digitou aqui, apareceu na hora. É mais rápido. O mundo, a informática, se souber usar, é uma maravilha. É uma maravilha a informática. Saber usar para o lado do bem. Eu estou usando aqui informática.
vou no versículo, toca ali, já aparece ali o versículo ali, deve ter que ficar revirando folha. É uma maravilha. Vai lá, irmão. Então ele diz de novo, né? Vai lá, Ishayahu diz: da raiz de Jessé brotará aquele que se levantará para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Aí que está o erro. Da raiz de Jessé, mas peraí, é da raiz aonde Jessé está, é preciso entender as coisas. Não é uma raiz que sai de Jessé. É a linha temporal. Então, é a raiz de Jessé. A raiz de Jessé, aonde ele nasceu, Jessé nasceu. É o broto, no sentido espiritual. Dele, da raiz de Jessé, a raiz de Jessé é quem? A raiz de Jessé é Josué. Então, dessa raiz de Jessé, aonde Jessé apareceu, ele sendo o ramo dessa raiz que brotou, ele brotou no sentido espiritual, ele se acordou para a vida. Então a raiz ali, deu força a ele, sustentou ele, ele cresceu na graça e no conhecimento. Então é isso que precisamos entender na Escritura. Não dizer que Jessé fez sexo com sua mulher, gerou filho, depois o outro gerou filho, e depois veio gerou filho, até veio Josué, aí agora José e Maria fez sexo e gerou filho. Não é isso não, meu irmão. Entenda pelo lado espiritual. É uma raiz que vem sustentando ele no sentido espiritual, não no sentido literal. A coisa é espiritual. A Escritura é um livro espiritual. Tem que entender pelo Espírito, não pela letra. A letra leva o homem à morte, porque ele contradiz a letra. Ele vai contra a letra, vai contra o Espírito da letra. Então nós temos que ler a Escritura pelo Espírito, por causa da espiritualidade da letra. O homem mexeu? Mexeu. Tem erro? Tem. Mas no espírito da letra, o homem não mexeu. O homem pode mexer na letra. Eu posso chegar aqui e fazer uma Bíblia agora e fazer de forma errada. Eu posso fazer. Mas na espiritualidade que vem de Gênesis e Apocalipse, cruza toda a terra, essa o homem não mexe. Quando nós entendemos a Escritura pelo lado espiritual, nós andamos bem e com a cabeça erguida, olhando para tudo quanto é lado, sem ter medo de nada, no sentido espiritual, porque nós somos uma torre forte de Yahushua. Aleluia. Apocalipse 5, versículo 5. Já dei para os irmãos? Já leu? Já. Que é a raiz, né? Então dos anciões lhe disse: não choreis. Escreva. Não. Efésios 4, 31. Já deu da raiz. Efésios 4, 31. Nós estamos chegando, estamos chegando bem. Efésios 4, 31. Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldade. Irmão, temos que ser educado no espírito do Eterno para abandonar de nós toda a raiz de quê? Amargura, que mais? Que mais? Raiva, que mais? Ódio, ira. Isso é uma raiz carnal, é carne, porque a obra da carne são essas, mas a obra do Espírito é outra, que não pode haver no meio do povo do Eterno. É para abandonar todas essas raízes. Colossenses 3, versículo 8. Mas agora, livre-se de tudo isso, da raiva, das paixões, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma ofensa indecente. Não saia de vocês o quê? Nenhum insulto ou ofensas indecentes. Insulto ou ofensa indecente. Não é para sair do povo do Eterno. No livro de Naum, versículo 1 e o
capítulo 1, e o versículo 6 diz assim: quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Diante da sua cólera? Se derramou com um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Até as rochas, tudo que não tiver de acordo com o ensinamento do nosso Salvador será destruído. Tudo que não tiver de acordo com ele vai ser destruído. Tiago 3, versículo 12. Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas com pés de uvas dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Pode sair da mesma árvore essas coisas? Pode? Não pode. Então, irmão, nós temos que saber. Tiago 3:12. Então nós temos que saber aonde é que nós estamos. Nós como uma árvore, como é que nós estamos firmados nesta raiz? Porque ou nós produzimos coisas boas, ou produzimos coisas ruins. Coisas boas são aquelas que estão de acordo com a Escritura, e as ruins é a que vai ao contrário. No livro de Apocalipse 6, versículo 13, diz assim: e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalado por um vento forte. Mostrando que quando tem um vento forte, as figueiras cairá do seu ramo. Porque o irmão Tiago falava comigo, não sei como é que está uma coisa que pode acontecer no nosso meio. E eu falava para ele que eu tinha um pé de mangueira em casa, e de vez em quando essa mangueira chega uma época que dava um vento e que caía muitas mangas, que tem pé de manga, essas coisas, caía antes da hora, eu ficava triste com aquilo. Os frutos caíam quando eu juntava saco de ração, assim, daquele saco, eu ficava triste com aquilo ali. Nas coisas literais, as coisas acontecem assim. Na coisa espiritual não acontece também? Acontece também. Tem hora que o Eterno dá aquele vento vendaval mesmo, para ver qual é o fruto que está ligado mesmo à raiz. Para ver qual é o fruto que vai estar ligado mesmo, o tronco daquela árvore que está ligado mesmo na raiz. E muitos caem, muitos vão cair. Porque sempre foi assim, meu irmão, desde o princípio. No princípio caiu muito na caminhada do deserto. Muitos no dia de Yahshua queriam entrar no reino e não conseguiam entrar. E após vir os ventos fortes, muitos caíram e muitos estão caindo. Por isso, irmão, procure firmemente se firmar no Yahshua, sem procurar contradizer o que o Espírito disse. Porque por uma contradição que nós levantarmos, que não estiver de acordo com o céu, podemos pecar duramente e assinar a nossa sentença de morte para a profundeza do inferno. Então precisa nós estarmos atentos. Irmão, são muitas coisas, eu pulei muitas coisas, não dá, mas nós vamos ter tempo para conversar, para falarmos dessas coisas. Porque o povo do Eterno tem que estar examinando esses pontos, a favor e os contra, e ver o que está de acordo com a Escritura. Porque se nós não cremos na Escritura, irmão, fica difícil, está complicado. Quem tem esse entendimento por aí, que crê que Yahshua nasceu do desejo carnal, da vontade humana,
da vontade do homem, da vontade da mulher, quem tem esse entendimento já está caído. E vai fazer com que leve milhões de pessoas com ele. O Eterno permite isso. São muitas pessoas que hão de caminhar por esse entendimento. Porque poucos são o que hão de permanecer na videira e produzir os seus frutos disso. São poucos. É a palavra dita pelo nosso Salvador Yahushua. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma observação? Só um versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muito bem. O choro é o tempo dependendo da ocasião, né? É o tempo do eterno. Estamos chorando agora, mas quem antes sabe? A mulher quer dizer que, porque teve o conceito da noite. Deixa eu explicar. Teve o conceito da noite, o conceito da lua. O conceito da noite, o conceito da lua foi quando a lua estava trabalhando. A mente do povo tem que estar focalizada. O povo andava com a lua na sua cabeça, na sua direção. O povo tinha que andar ali. E viu o conceito do dia, o conceito do sol, que é o sol da justiça, onde o povo agora teria a lua debaixo dos seus pés, não mais como cabeça, por sua cabeça. Os pés têm diversos significados. Pode ser que você também precise dela para você fazer uma caminhada, caminhar por ela também, porque ela tem base ainda, não foi tirada. Porque quando nós fazemos a celebração, que é em março esse ano, nós vamos fazer baseado pela lua, do mistério. Mas nós podemos estar caminhando por ela, mas está dominado pelos pés. Não está dos pés porque está em forma de domínio. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, não julgar por causa de dia, mês e ano. Que diz mês e ano são esses? São os meses festivos, os anos festivos, os dias festivos, que era para Israel, que para o povo do Eterno não é mais para o povo do Eterno. O Eterno não deu nenhuma festa em Yahushua na nova aliança para o seu povo. O seu povo é um povo agora espiritual, não mais carnal, e a festa era mais coisas carnais. Ali havia a combinança de carne, muito vinho, muita bebida. E aonde existem essas festas de lua nova? Tem os vinhos e carne não sei se tem, mas o vinho está lá. Porque é uma coisa totalmente carnal. Enchei-vos do Espírito, que é o vinho. Enchei-vos do Espírito, que não há contenda. É isso que o Eterno diz. Enchei-vos do Espírito, não há contenda. Porque o vinho lá trazia contenda entre eles. Só que a escritura não mostra, mas trazia contenda entre eles. O Maxwell falou comigo que lá, no dia da festividade dele lá, é coisa mesmo, bebe mesmo para encher a cara mesmo, fome, é isso mesmo. Então os judeus continuam fazendo isso. Mas o povo é um povo espiritual, é um povo que se alegra, tem suas festas, mas suas festas é de alegria. Hoje nós estamos aqui alegre, festejando o 7º dia, mas é uma alegria espiritual, não é coisa carnal, é uma coisa do Espírito que o Eterno se agrada, e que o Eterno fale mais. Alguém quer falar mais alguma coisa ou não? Quer fazer uma observação? Alguma coisa? Não? Pode falar, irmão. No período que o irmão está falando aí, nós observamos que todos aqui têm a palavra na mão. Então, todo aquele que fala aí na frente, nós temos que estar observando dentro da palavra. Amém. Se porventura o irmão desviar da palavra, nós não podemos aceitar isso. Muito bem. Se alguém procura aumentar alguma coisa, aqui no livro do Apocalipse diz que o nome dele será tirado do livro da vida. Entendeu? Então, conforme o irmão estava falando sobre o nascimento, vem falando alguns dias sobre o nascimento, e as pessoas, alguns têm um entendimento ao contrário, e está levando algumas pessoas a procurar, a se agrupar a esse comentário. Então nós estamos fora desse comentário. Nós vamos seguir aquilo que está escrito na palavra. É aquilo que o irmão está sempre falando aí. Está entendendo?
E lá no livro de Isaías diz assim: se eles não falar segundo esta palavra, nunca verão a alma. Muito bem. Aleluia. Amado, é preciso realmente estar atento para ver realmente se o ministrante da palavra está falando de acordo com a Escritura. Porque se não estiver falando de acordo com a Escritura, qualquer um tem o direito de levantar, fazer um sinal e mostrar que você está tropeçando em palavra. Na mansidão, no amor, no carinho do Eterno, na espiritualidade, você já tem todo o teu direito. Você está indo contra a Escritura, aquilo que diz a Escritura. Tem o direito. Então, meu amado, é preciso que o povo realmente esteja nessa vigilância. Mais tarde, nós podemos examinar alguma coisa a respeito das figueiras. E Yeshua, quando chegou em Jerusalém, chegou lá e encontrou uma figueira bonita, frondosa, e na mesma hora ele mandou que ela secasse. Aquela figueira secasse. Por que aquela figueira secou? Por ficar admirado com aquele acontecimento. Porque nela não havia essa raiz que dava vida a ela para dar os frutos. Mandou que secasse. Essa videira, irmão, simboliza Israel. Israel era essa videira frondosa, bonita, sua aparência, mas no entanto dava o fruto para si mesmo. Então, em outra parábola, nós vemos que Yeshua viu a figueira e disse: vamos lá para cortar ela, né? Aí os discípulos: não, mestre, deixa que por mais 3 anos nós cuidemos dela. Se ela não der o fruto, aí nós cortamos. Foram mais 3 anos e meio que o Eterno deu para os judeus. O ministério de Yeshua, totalmente para se cumprir mesmo, nós vemos que foram 7 anos. Foram 3 anos e meio o ministério dele, aonde foi tirado, e 3 anos e meio era mais como se fosse um período, era uma semana completa. Mas 3 anos e meio era o período onde os judeus tinham que aceitar o seu Salvador. E não aceitaram. Na morte de Estevão, ali, no meu entendimento, a Escritura não diz isso, né? Podemos afirmar isso. Na morte de Estevão, eu entendo que foi ali que se cumpriu os outros 3 anos e meio, quando o apóstolo se dirigiu a ele e iniciou a morte do homem. Então o que acontece? Foram mais 3 anos e meio. Foi o tempo que foi dado para o povo de Israel, para que aceitasse o seu Salvador, para que aquele lugar continuasse a ser um lugar santo, um lugar de adoração. Mas o lugar santo agora foi profanado. Foi profanado. E agora, por ser profanado, agora foi eliminado. Então, por isso que o Eterno dá uma outra aliança, não conforme fez com ele lá, mas de forma diferente. O que acontece? Por Israel ter profanado o santuário, ali não se pode mais oferecer o sacrifício, porque está profanado, já lá está profanado. Não é uma alugação. Existem muitas pessoas que estão saindo aí do cristianismo, daí querem se tornar judeus. E com a Escritura nos diz que não tem jeito. Querem se tornar judeus. Para se tornar judeu, tem que praticar tudo o que está escrito nas leis. Tem que matar o animal. Os animais, o sacrifício da manhã e da tarde, o sacrifício contínuo, tem que fazer isso. Para fazer isso, o sacrifício não podia ser em qualquer lugar. O Brasil é um país idólatra. Um país idólatra. O mundo, o povo por aí são muitos idólatras. Não tem lugar santo que possa fazer o sacrifício. Então, se a pessoa buscar o judaísmo, não tem um lugar que possa fazer o sacrifício, literalmente. Se ele não crê no Salvador. Aí, tem que ir para Israel, lugar santo. Só que Israel está profanado. Então, não tem mais jeito.
Essa é a norma do céu. Não tem mais jeito para o povo de Israel. O último jeito foi aquele que Yoshua disse: eu vou dar a vocês um único sinal, que vocês creiam. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e a pessoa que era picada pela serpente foi picado, olhou para aquela serpente e passou a ter vida, recebeu o vírus da vida. Assim como aquele que, vamos esquecer de Jonas, da mesma forma Yoshua seria levantado, para que o mundo olhasse para ele e cresce nele. Se vocês não crerem nesses sinais que vai ser dado a vocês, não tem mais jeito. Então o judeu não crê. Não crê que Yoshua é o sinal de vida. Eu tenho o sinal da vida. Pode vir o que vem aí, de invenções. O sinal da vida, eu tenho o sinal da vida. Eu creio em Yoshua como sinal da minha vida. E é para ele que eu olho, e é para ele que eu mostro, que eu procuro educar os irmãos, para olhar para ele também. Não olhe para mim, não olhe para ninguém, mas olhe para ele. Ele é o autor da nossa fé. É ele que nós temos que focalizar a nossa mente e seguir. Porque se eu olhar para você, se você olhar para mim, vocês vão tropeçar. Para quem nós olharmos nessa vida, vamos tropeçar. Porque o homem é falho, mas o eterno não é falho. Então não olhe para ninguém. Olhe para o eterno como autor e consumador da sua salvação e vá em direção a ele. Escute o que ele diz através de sua palavra, porque essa foi a ordem de Miriam. Escuta o que ele diz e siga a vida. E que o eterno fale mais alto aos nossos corações e que possa realizar os nossos objetivos conforme a espiritualidade que ele tem nos dado. Um louvor a pedido dos irmãos. 57. Louvor de número 5. É isso, João? Está selecionado? Veja aí, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Na jornada desta vida, não devemos aqui parar, lutando enquanto viver, até o dia chegar. Para com Yahushua nós possamos descansar. Andamos juntos, irmãos, até que eu cheguei, e espero a recompensa que Ele dá.
uma recompensa será dada para aquele que tiver as suas lamparinas vigilantes. Nós vemos o caso das 5 loucas, né? As nécias e as 5 prudentes. 5 trazia consigo o azeite, o espírito, o entendimento, as virtudes do espírito trazia com ele, aquelas virgens. As loucas não trouxe consigo o espírito da virtude do eterno.